Ora bem, mais uma vez bem-vindos aqui à Viciada dos Livros. Vou-vos contar um bocadinho também do que foi para mim a experiência da Feira do Livro e contar os pontos negativos e positivos, porque é como tudo na vida. Pontos positivos, eu vou já começar pelos pontos positivos. Os pontos positivos foi a feira ter começado mais cedo, ou seja, dia 30, que por norma costuma sempre começar uma quinta-feira, mas este ano o dia 30 calhou ser um feriado, numa quinta-feira, e a organização da Feira do Livro decidiu começar um dia antes, ou seja, dia 29. A feira por si está maior, houve mais participações, mais stands de comida, o que é bom, mas são horrivelmente caros, mais uma vez. Em si, o espaço da feira continua basicamente o mesmo. Achei inovador deles terem um sítio para os bengaleiros, ou seja, de termos a possibilidade de deixar a nossa mochila, o nosso tote bag, para não andarmos carregados durante a feira toda. Só tenho pena que, por exemplo, não haja um sítio também. Houve cá em baixo, no fim da feira, mas não houve nenhum lá em cima. Este é o meu ponto negativo já à partida. Da própria organização, achei espetacular de haver mais espaço, inclusivamente até cá em baixo, porque como havia aí o stand das bolas de Berlim, por exemplo, ficava ali um bocadinho mais atabuado, por isso achei bom terem tirado dessa parte, não terem posto um bocadinho mais acima, que era onde estava também a banca das doações, que era isso que eu queria me lembrar. Por sua vez, também foi muito gratificante de passar e ver que a banca, ou melhor, a parte da doação estava sempre cheia, o que foi muito, muito bom. Houve muita gente a doar livros, seja livros escolares e etc. Por isso foi muito bom. Mais. Ok, vamos começar pelos pontos negativos, porque eu tenho que hoje começar a falar. Negativo número 1. Não haver mais casas de banho. E isto porquê? Porque podíamos ter, já que há mais espaço entre estantes da comida, podia existir também um pequeno cantinho para as casas de banho. Continuei a não ser muito usual de estarmos a andar, principalmente quem viesse de cima, a estar a andar bastante até ter uma casa de banho, que era mais perto da saída de emergência, que tinha aí um stand da casa de banho. Acho que poderia haver um bocadinho mais acima, por exemplo, entre a própria Penguin e a Leia, aí a meio, pode haver mais uma casa de banho. Já não digo lá em cima, mas pelo menos assim nesses intermeios. O outro ponto negativo foi aquele que eu já referi, de não haver um bengaleiro também lá do lado de cima, porque houve muita gente, como eu, de vez em quando também utilizava, mais a entrada lá de cima, por isso depois, eventualmente, para sair fazia mais sentido ter um bengaleiro ali em cima. E vamos lá reforçar outra vez, a ver se entra, porque eu tento. Foi muito bom em termos de acessibilidade, mas só havia acessibilidade para as caixas. É mau, porque, por exemplo, a Penguin pensou nesse aspecto de haver a rampa para quem tivesse cadeira de rodas, mas depois em cada banca para poder ir ver um livro não havia. E isso não foi só a Penguin, foi em quase todas que eu fui reparando nesse pequeno aspecto. Na presença, por exemplo, nem sequer havia. Torna-se complicado, não é? Eu ponho no lugar das pessoas também e vejo que acaba por ser um bocadinho difícil, ou melhor, há mais dificuldade, inclusivamente de acessibilidade, embora haja mais espaço para as pessoas conseguirem passar, mas não há tanta acessibilidade quanto isso. Quando fizeram mostrar ou fizeram divulgar, não há. Na Porta Editora também encontrei essa pequena dificuldade. Por exemplo, até para as sessões de autógrafos havia escadas que eram literalmente assim, bem altas, ou seja, cada um de nós tinha que subir esse lance para estar com o autor, ou seja, se fosse alguém, lá está, com algum grau de deficiência já não conseguia subir, por isso é um ponto mesmo muito negativo. A organização continua a não pensar nesse aspecto mesmo, que nem toda a gente consegue entrar e apreciar um livro ou ir buscar um livro. Há que sempre pedir ajuda de alguém. Tudo bem, havia sempre muito mais funcionários, mas lá está. Num dia complicado como foi este último fim de semana, tornou-se muito complicado das pessoas conseguirem ajudar. Por isso vamos lá pensar um bocadinho também na saúde das outras pessoas também. Outro ponto negativo é a feira estar enorme.
Peço desculpa. Eu sei que é bom, eu sei que é bom. Há mais estantes, há tudo, mas é um sítio muito alto, muito íngreme. Ou seja, nós para conseguirmos subir ainda para mais num dia de calor, pelo menos eu noto que tive que parar pelo menos algumas vezes, porque para além de estar muito calor, não havia aquela corrente de ar que dava para poder respirar, por isso tornou-se assim um bocadinho mais complicado, inclusivamente subir a feira toda, quase de uma só enfiada. Por isso sim, se fosse um terreno mais térreo, acho que ajudava bastante toda a gente. Digo eu. Mas pronto. Eu sei que não há espaço para fazer eventualmente a Feira do Livro num terreno térreo, baixo, ou do mesmo nível, mas Parque Eduardo VII eu sei que vai ter sempre aquele encanto, mas custa assim um bocadinho, não é? Custa. Qualquer dia estamos lá no topo. Eu sei que nunca vai ser feito, mas já custa um bocadinho a subir. De resto, adorei. Tive pena, mais uma vez, que não houvesse assim tantos sítios em que pudéssemos ter, como a Alma dos Livros fez, uma ventoinha com pequena passagem de água. Foi muito bom. Naqueles dias então de mais calor, que frescou-nos bastante. Obrigada. Gostei de ver o stand da Clube do Autor. Infelizmente eu não consegui ir lá comprar nenhum livro. Queria, inclusivamente, passar no sábado para ver se o Rei da Ganância já lá estava à venda. Mas não consegui lá passar porque, lá está, como eu vos digo, estava muita gente mesmo. Não conseguia mesmo lá passar. Tive pena. Que senão eu comprava. Acho que era a primeira compra que eu fazia no Clube do Autor, diretamente na Feira do Livro. De resto, o que é que eu vos posso dizer? É a magia mesmo de ser a Feira do Livro. De conseguirmos encontrar caras conhecidas daqui do Bookstagram, caras com que se calhar não privávamos assim tanto. Adorei conhecer, por exemplo, o Pedro Catalão, autor da Saída de Emergência, que é um espetáculo, 5 estrelas mesmo. Deu para dar umas valentes gargalhadas. De conhecer a Cláudia também, da Saída de Emergência. Conhecer a Nicinha, de conhecer o Pequeno Devorador, com quem eu sigo já há algum tempo, de conhecer outras caras, de rever outras caras também. Foi bastante engraçado. Infelizmente eu nem sempre consegui tirar fotos. Com o Pedro Rodrigues, por exemplo, eu cruzei-me para aí umas 3 vezes na Feira do Livro. Uma delas que eu aproveitei e cravei logo o autógrafo, que é o autógrafo do livro que eu tenho aqui, que já o li. E claro, todos os autores com quem eu tive a oportunidade de privar, desde a Susana, desde a Sandra, desde a Elizabeth Trigo, a André Ramos, a Carolina Cruz, quase todos eles, o meu muito, muito obrigado por existirem e por continuarem nesta luta que é ser autor em Portugal, porque são vocês que nos dão ânimo e espero eu conseguir ainda continuar a fazer o meu trabalhinho aqui em condições na Viciada dos Livros, que é de incentivarem a ler mais autores nacionais, porque, minha gente, eu tenho aqui 3 estantes de autores nacionais e que valem muito, muito, muito a pena. Por isso, vamos lá abrir estas mentes para começar a ler mais autores nacionais, porque eu apoio autores nacionais. Obrigada mais uma vez por estarem desse lado e não se esqueçam de seguir também o canal do YouTube, porque quase tudo o que eu ponho aqui também ponho no canal do YouTube, às vezes assim uma pequena exceção ou outra, mas cá estarei. Até já! Depois de ter gravado o vídeo, esqueci-me de ressalvar 2 questões. São mais 2 pontos negativos, que é um deles na FNAC. Eu tive, lá está, no primeiro dia, ou seja, para mim dia 1, para comprar um livro em inglês, para oferecer. 2 caixas, uma estava a atender um cliente, a outra estava ocupada, e eu optei por ficar onde eu estava, com o livro na mão, e a pessoa da outra caixa parece despachou-se. Nem sequer ligou para ver se a outra caixa ainda tinha alguém para atender ou não, para eu poder passar. Por isso, literalmente, ignorou a minha presença. Resultado, acabei por deixá-lo ao livro. Não comprei, porque demoraram que tempos a atender, entretanto passaram outras pessoas à frente, que achei uma piada. Mas depois voltei outra vez e o mais engraçado é que depois, quando eu voltei para ir comprar, o livro esgotou. E não iam pôr mais do livro. Eu sei que a FNAC não estava se calhar a contar que tivesse tanta saída, mas se veem que o livro vai ter saída, ou se já está a ter saída, de certeza absoluta que poderiam pôr mais livros, inclusivamente à venda. Outro ponto negativo foi mesmo a cultura, que neste último, para mim, último dia da Feira do Livro, 2 autores a dar os seus devidos autógrafos e uma fila. Não fez muito sentido. Se tivessem todos para ser autografados pelos 2 autores,
ok, compreendia-se, mas não. Eu vi muita gente na fila com um livro, ou do Lourenço, ou o livro da Lara. Por isso não fez muito sentido haver duas filas para essa mesma situação, por isso lamento imenso, mas não foi bem pensada essa parte. Tive imensa pena porque queria outra vez ter o autógrafo do Lourenço e poder estar assim, dar 2 dedos de conversa, como sempre, ao Lourenço, e depois também ter a Lara também, porque já tinha estado com a Lara na apresentação da MJ Ferry. Mas infelizmente eu não consegui ter o autógrafo nem num nem no outro, mas de certeza absoluta que oportunidades irão surgir, de certeza absoluta. De resto, a minha última ressalva da própria Feira do Livro é mesmo de haver um sítio só para os autógrafos. E isto porquê? Porque, por exemplo, na MJ Ferry a fila era enorme, mas eu quando digo enorme, enorme, e acho que acabou por atrapalhar bastante também as outras sessões de autógrafos, porque chegou-se a um ponto em que já não sabiam se era, por exemplo, para o João Tordo, ou se era a fila para a MJ Ferry, por isso tornou-se assim um bocadinho confuso. Por isso é que eu, pelo menos, faço essa ressalva de que deveria de haver um sítio só, mesmo específico para as sessões de autógrafos, cada um com a sua banca. Isto a Apple pode fazer possivelmente, porque há espaço, não é por aí, há espaço. E para mim também tornou-se um bocadinho complicado, porque houve falhas até mesmo no próprio site, a dar indicações erradas, que, por exemplo, a MJ Ferry ia dar a sessão de autógrafos às 5, a Lara ia às 5 também, acabou por não ser às 5, acabou por ser às 6, por isso foi assim uma mistura assim um bocadinho das duas partes, por isso. E apresentações dos livros também não existiam, eu fiquei sem saber que ia assistir a apresentação da MJ Ferry. Por sorte, eu costumo sempre ir para a feira um bocadinho antes das sessões de autógrafos, e se não estou em erro, acho que era da MJ, que era para ser às 4, às 4 ou às 5, já não me lembro. Mas pronto, sei que houve ali um erro qualquer no site da feira, em que levou muita gente ao que parece ao engano, e que ninguém sabia que, por acaso, muita gente estava na feira, foi a sorte, mas o site em si não tinha sido atualizado, e comentou-se isso bastante. Quase ninguém sabia da apresentação do livro da MJ Ferry. A sorte é que, lá está, muita gente estava na feira e conseguiu ainda acompanhar, e pudemos sentar para estar ali presentes, para estar a ouvir. Por isso foi uma sorte mesmo. A organização nesse aspecto falhou aí bastante. Mas pronto, estes são os meus 3 pontos negativos que eu também tinha que ressalvar, porque estas coisas eu acho que têm que ser ditas para que do futuro possa melhorar, até para o ano possa ser melhorado, e que nós possamos outra vez estar na Feira do Livro, andar a correr, que foi o meu caso, nas sessões de autógrafos. Por isso, eu espero ver-vos outra vez na Feira do Livro, quiçá, se calhar na Feira do Livro de Belém, nunca se sabe. Mas pronto, espero poder estar convosco outra vez, com quem eu estive na Feira do Livro, e a ver se desta vez tiramos foto a valer. Por isso, obrigada por estarem mais uma vez desse lado.